Olá, aceleradores de resultados, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar sobre criatividade na produtividade. Isso mesmo. O que é essa tal criatividade? Criatividade não é somente para você utilizar na produtividade. Na verdade, em tudo que você utiliza criatividade, você está criando um grande diferencial. Hoje, uma das grandes habilidades que as pessoas estão exigindo nos líderes, nos profissionais, é a criatividade. A criatividade está sendo um diferencial muito grande e hoje as maiores empresas do mundo, as empresas mais prósperas, mais ricas do mundo, valorizam e priorizam muito a criatividade. Só que criatividade, quando a gente pensa, a gente acha que é algo extraordinário, algo grande, algo diferente daquilo que a gente faz. Na verdade, criatividade é você encontrar novas formas, um novo jeito de você alcançar um objetivo, talvez fazendo você economizar tempo, energia e dinheiro. Isso mesmo. Criatividade de você encontrar novos caminhos, novas formas de você alcançar um objetivo, fazendo você economizar tempo, energia e dinheiro. Criatividade a gente pode utilizar, por exemplo, no nosso dia a dia, e uma das estratégias que eu utilizei na minha vida para eu conseguir desenvolver alguma das habilidades que eu tenho foi através da criatividade. Tanto a parte de oratória, tanto a parte de palestrante, quanto a parte de organização, a parte da minha empresa, eu utilizei muito a criatividade na construção e no desenvolvimento de tudo isso. E é isso, e é sobre isso que eu vou compartilhar com você nesse vídeo, então assista ele até o final para que você domine esse assunto, para que você se inspire com esse assunto e coloque a criatividade no seu dia a dia e obtenha melhores resultados, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Hoje, por exemplo, o mundo está mudando numa velocidade incrível, o mundo está mudando numa velocidade muito rápida. Hoje, por exemplo, a cada 2 dias é gerado de informação no mundo que foi gerado do início da civilização até 2003. Quem diz isso foi o CEO do Google, Eric Schmidt. Então, a cada 2 dias é gerado de informação no mundo que foi gerado do início da civilização até 2003. Então não é porque no passado foi assim, não é porque antes deu certo assim que vai continuar sempre dando certo assim. Eu tenho que encontrar novas formas, novos meios, eu tenho que redesenhar, eu tenho que aprender, eu tenho que mudar. Não é porque antes funcionava assim que sempre vai continuar. Uma vez, até recente, um cara me ligou, ele tinha uma empresa na área de confecção e ele falou o seguinte: Cairan, olha, não sei o que está acontecendo, há 15 anos atrás eu não dava conta de tanto que eu produzia, não dava conta de tanto que eu vendia e agora mal consigo pagar as minhas contas. E a gente foi ver o jeito que ele estava trabalhando e o jeito que ele estava trabalhando era da mesma forma que ele trabalhava há 15 anos atrás. Eu tenho certeza que você já não é a mesma pessoa de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, quanto mais de 15 anos atrás. Se nós não somos as mesmas pessoas, então o produto mudou, o serviço mudou, a forma de vender mudou, a forma de alcançar e chegar até o cliente mudou. E isso são mudanças que a gente vai tendo aí constantemente. Uma tecnologia hoje, a cada 6 meses, quase torna obsoleta a tecnologia de 6 meses, 1 ano atrás. Então o mundo está numa constante evolução e nós precisamos acompanhar essa mudança. Até tem uma historinha um pouco antiga, mas é uma historinha muito bacana que ilustra essa questão. Que eram 2 mosquinhas que estavam sobrevoando, 2 mosquinhas amiguinhas sobrevoando, e de repente vê um copo de água, e nesse copo de água as 2 vão direto e pum, começam lá a tomar aquela água, aquele líquido. Mas descobriram que aquele líquido não era água, era um outro líquido. Só que a grande questão é que as 2 começaram a se afogar nesse líquido. E elas começaram a se afogar e as 2 começaram a bater ali as asinhas, as patinhas. Só que chegou um momento que uma das mosquinhas não aguentou mais. E a mosquinha falou: eu vou desistir, eu não aguento mais. E a outra mosquinha: não, vai lá, continua. E a mosquinha desistiu, se afogou e morreu. E a outra mosquinha continuou lá batendo. Até que aquele líquido, que não era água, na verdade era leite, e ela bateu tanto nesse leite que o leite virou manteiga, ela conseguiu subir em cima do leite e sobrevoou, e conseguiu sobreviver. E ela sobreviveu devido à sua persistência, devido à sua audácia, devido ali ao esforço, a energia, o foco que ela colocou para sair daquela situação. Bem, tempos depois, essa mosquinha já tinha feito terapia, superado tudo isso, encontrou uma nova mosquinha
e formou uma nova amizade. E quando elas estavam sobrevoando, novamente encontraram um novo copo com aquele líquido. E naquele momento as duas mergulharam nesse líquido para tomar desse líquido e de repente, novamente, aquela cena acontece. As duas mosquinhas começam a se afogar. As duas mosquinhas começam a se afogar, E a nova mosquinha, desesperada, tentou achar uma solução e falou assim: olha só, tem um canudo ali, vamos subir pelo canudo. E a mosquinha, que já tinha passado pela situação anterior, falou o seguinte: não, é só continuar nadando, daqui a pouco isso aqui endurece, a gente sobe em cima e sai voando. Bem, a nova mosquinha não escutou a mosquinha que tinha falado, já tinha passado por essa experiência, pegou, subiu em cima do canudo e saiu voando. A mosquinha, que já tinha passado pela experiência, continuou ali batendo, continuou batendo e estava quase sem força, mas ainda assim dando o seu melhor, com muita persistência, com muita coragem, trabalhando duro. Só que aquele líquido não virou manteiga, porque não era leite, era refrigerante. E essa mosquinha morreu. E por que isso aconteceu? Porque ela agiu com a lógica do passado. Porque no passado deu certo assim, então eu vou utilizar dessa forma. E por mais a persistência dela, por mais o esforço que ela colocou, ela não logrou ter um bom resultado nessa situação. Peter Drucker, que é um dos gurus da administração, e ele fala o seguinte: a pior coisa em época de crise não é a crise em si, mas é agir com a lógica do passado. Não é porque antes deu certo assim que vai continuar dando certo assim. Não é porque no passado eu fiz dessa forma que eu vou continuar fazendo dessa forma. Eu preciso mudar, eu preciso redesenhar. E aí onde entra a criatividade? A criatividade é: porque eu sempre fiz assim? Será que essa é a única forma? Será que esse é o único meio? Será que esse é o único jeito? Não. E todos nós temos um potencial infinito de criatividade. Nós nascemos muito criativos, mas com o passar do tempo nós vamos perdendo essa criatividade. Nós vamos perdendo essa criatividade porque nós vamos criando padrões, nós vamos criando regras, nós achamos que conhecemos, dominamos e nós vamos nos acomodando. Só que nós temos um potencial criativo enorme. Por exemplo, existem 7 bilhões de pessoas. Imagine a sua mente como se fosse uma caixa. E essa caixa, existem várias, imagine a sua mente como uma sala. E nessa sala existem várias caixas. E cada caixa dessa é como se fosse um registro seu de algum momento da sua vida. Cada sensação, cada vivência que você teve, cada experiência que você teve é guardada em uma caixa dessa. E essa caixa tem caixas desde quando você nasceu até esse exato momento. E criatividade consiste em você conectar pontos de experiências que você tem e de conhecimentos que você tem. Ou seja, conectar essas caixas. E se existem 7 bilhões de pessoas, eu tenho certeza que essas 7 bilhões, cada uma viveu experiências diferentes, histórias diferentes, momentos diferentes, experimentaram todo tipo de sensação. E isso possibilita um potencial infinito, um potencial imenso de criatividade de cada pessoa. Então todas as pessoas são criativas, mas muitas vezes nós não utilizamos essa criatividade. E essa é a grande chave. E quanto mais relaxado estiver a minha mente, quanto mais tranquilo estiver a minha mente, mais eu consigo conectar esses pontos. Hoje é muito falado do ócio criativo ou até falado da meditação, ou seja, consiste em você relaxar, deixar sua mente tranquila, sua mente leve, porque quando a sua mente tranquila, você consegue conectar esses pontos. É que nem você um dia estava procurando uma chave, não encontrava, de repente foi tomar um banho, foi fazer outra coisa e lembrou onde está a chave. Porque toda resposta, toda informação está na nossa mente. Mas às vezes a gente fica tão estressado, tão tenso, que nós não encontramos as soluções, nós não encontramos as respostas. Então nós temos um potencial infinito e a gente deve desenvolver a nossa criatividade a todo momento. Hoje tem um livro chamado Roube como um Artista, que conta a história de vários líderes e como eles criaram. Às vezes a gente pensa que criatividade é você criar algo totalmente novo, algo totalmente diferente. E não, criatividade na verdade consiste em você unir ideias, unir pontos. Você não inventa algo novo, você une ideias e pontos que você teve conhecimento no decorrer da sua vida.
Por exemplo, o Picasso, ele não criou a arte, ele criava assim a arte dele, mas ele teve uma inspiração para aquilo. Um dia ele foi fazer uma visita, ele encontrou uma arte africana e a partir dessa arte ele teve uma inspiração para desenvolver o modelo de arte dele. Então nós temos inspirações, a pessoa mais criativa do mundo se inspirou em outras pessoas. Mas essa inspiração fez com que ela não copiasse essas pessoas. Ela fez o quê? Ela se inspirou e ela juntou essas ideias e começou a criar algo novo, algo diferente. Ela começou a unir. No fundo, a gente pode achar como se fosse uma cópia, mas ela uniu peças diferentes e essa peça diferente criou algo novo. Peças diferentes que já existem, mas unidas de uma forma diferente, se torna criatividade. Isso, no fundo, é criatividade. Todos nós temos um potencial enorme de sermos criativos. Eu, por exemplo, eu gravo vídeos, tenho vídeos que eu transmito através de uma lista de WhatsApp, tenho um canal no YouTube, onde eu compartilho alguns vídeos. Esses vídeos têm um alcance. Eu pensei, como que eu vou alcançar um número maior de pessoas através dos meus vídeos? E daí eu comecei a pensar de uma forma criativa, uma forma mais dinâmica, e veio a paródia. Ou seja, provavelmente você já escutou, já ouviu, já viu alguma paródia que a gente criou, e daí veio a paródia e eu pensei, como que eu posso fazer uma paródia que leve uma mensagem até as pessoas? E veio aí as primeiras paródias. Tanto é que a primeira paródia teve um alcance somente no Facebook de mais de 200 mil pessoas, fora o WhatsApp, a quantidade de pessoas, fora as empresas, as escolas da região aqui do Sul Catarinense utilizam a paródia para treinamento. Eu fui para Belo Horizonte, o pessoal utilizava. Eu fui para o Pará, o pessoal utilizava a paródia. Tem pessoas utilizando até como despertador essa paródia, treinamentos dentro das empresas. Ou seja, teve um alcance muito grande e abriu muitas portas. Estou indo até para outros países dar palestra graças a essa paródia. Ou seja, teve um alcance muito grande. E o que eu fiz? A paródia foi eu que inventei? Não foi eu que inventei. O vídeo na internet foi eu que inventei? Não foi eu que inventei. Eu simplesmente uni esses pontos, que é claro, já existem paródias de conteúdo, talvez não são tão famosas, mas acredito que sim, deve existir bastante. Mas, na verdade, juntei esses dois pontos, criei algo novo no meu canal, no meu conteúdo, e assim eu tive um alcance imensamente maior do que qualquer outro vídeo que eu gravei. Isso, de certa forma, é utilizar a criatividade na nossa produtividade. E eu utilizei de que forma? Na minha produtividade. Eu, por exemplo, a organização foi um dos pontos que eu mais precisei trabalhar. E é claro, eu confesso que todas essas habilidades a gente tem que trabalhar para o resto da vida, então eu continuo trabalhando tudo, a minha produtividade, a minha alta performance, os meus resultados. Isso é uma evolução constante. E como que eu fiz? Eu comecei a utilizar a minha criatividade para me apoiar no desenvolvimento dessas habilidades. Se algo que talvez não deu certo para mim, todo mundo está fazendo e dá certo para todo mundo e não deu para mim, eu comecei a utilizar a criatividade para fazer a diferença. Por exemplo, se não dá certo de uma forma, vamos tentar de outra. Se não der certo assim, vamos fazer de outra forma. Eu comecei a criar formas, modelos, hábitos, rotinas para me apoiar na minha criatividade, desenvolver até mesmo ferramentas para me apoiar na minha produtividade. Então comece a se questionar e se perguntar, como você pode fazer para ser mais produtivo? Quais são as ideias que você pode colocar em prática? Quais são as ideias na sua vida pessoal, na sua vida profissional? Quais são as ideias para você tornar suas rotinas ainda mais rápidas? Quais são as ideias que você pode fazer para que com uma ação você consiga aí resolver várias coisas? Por exemplo, eu gravo vídeos. Às vezes o mesmo conteúdo que eu estou gravando um vídeo, esse vídeo torna um artigo, esse vídeo torna um podcast, esse vídeo torna um vídeo, torna uma postagem na rede social. Com o mesmo conteúdo eu vou alcançando várias mídias e fazendo vários trabalhos. Então é uma forma de eu conseguir potencializar a minha ação, com que as minhas ações sejam mais produtivas. E a criatividade vem justamente para isso. Não é porque eu sempre fiz assim que eu sempre vou fazer assim e vou continuar fazendo assim. Encontre uma nova forma, um novo meio, um novo caminho e eu tenho certeza que você vai ser muito mais produtivo. E se você é empresário, comece a se perguntar e comece a colocar a produtividade no seu trabalho, na sua empresa. Empresas que não são criativas estão ficando para trás. Comece a colocar criatividade na sua empresa, porque senão você vai ficar para trás.
Se você trabalha em uma empresa, não fique simplesmente repetindo as rotinas, não fique simplesmente repetindo os hábitos. Mude, seja criativo, faça a diferença. Se você trabalha 10 anos nessa empresa, não repita as mesmas coisas que você fez no primeiro ano. A cada dia seja um pouco melhor. A cada dia um pouquinho mais, a cada mês um pouco melhor. Se a cada dia você melhorou um pouco mais, isso quer dizer que você evoluiu e você cresceu. Se você não evoluiu um pouco a cada dia, você simplesmente ficou mais velho e perdeu um pouco mais de tempo. Porque o tempo passa e a nossa vida está passando. Se eu não souber aproveitar ela de uma forma produtiva, de uma forma eficaz, talvez um dia eu vou me arrepender das coisas que eu não fiz. Vamos que vamos, trabalhe a sua criatividade para você ser muito mais produtivo. Na sua organização, na sua paciência, na sua autoestima, na sua gestão do tempo, comece a trabalhar e utilizar a criatividade. Vamos que vamos, pessoal, acelere seus resultados.